E eu preparei uma palavra para ministrar aqui hoje, e eu precisava falar de algo que eu vivo, que eu estou vivendo, o que Deus tem ministrado no meu coração, o que Ele tem falado comigo, e não só, de fato, ler e falar o que está escrito na Bíblia. Eu preciso ser verdadeira. E esse é um grande desafio que eu enfrento justamente por me expor nas redes sociais. Então é muito fácil interpretar um papel. É muito fácil eu ler um texto e reproduzir para vocês. É o que eu sei fazer. Então eu falei, não é esse meu propósito. Eu preciso falar daquilo que eu tenho vivido, daquilo que Deus tem feito na minha vida. E eu preciso falar de transformação, de mudança, né, nos pequenos detalhes. O tema da palavra de hoje é o privilégio de ser corrigido. E eu queria aqui compartilhar um breve testemunho, né, de que Deus tem trabalhado no meu coração, principalmente do início do ano para cá. Então, até o ano passado eu fazia isso. Putz, está chovendo, estou cansada, meu marido está viajando, vou na igreja não, vou ficar aqui em casa com as crianças, é bênção também, né? Vou ficar aqui de boa, vou ver um filme. E eu tomei a decisão de estar aqui todos os domingos, né, que eu consiga. Semana passada estava viajando, mas é um compromisso que eu tenho com o Senhor. É um compromisso que nós temos que ter, porque isso aqui edifica a nossa alma, a gente aprende, e é um compromisso de comunhão que não dá para abrir mão. Então, desde então, eu decidi, Deus tem ministrado no meu coração, Ele tem me incomodado de coisas que eu preciso corrigir, condutas, atitudes que não estão legais. E eu recentemente fiz um devocional que também transformou o meu relacionamento com Deus. Porque foi um devocional autoral. E muitas vezes a gente faz Café com Deus Pai, que é bênção também, livros prontos, mas a gente acaba ficando ali. E muitas vezes a gente não dá ouvido para o que Deus tem para a nossa vida. Porque Ele tem uma mensagem diferente para cada um. E a gente precisa se abrir para receber essa mensagem. E foi quando eu abri o meu coração e busquei ao Senhor de uma forma única. Ele falou comigo de forma única também. E era o que eu estava buscando. Para que Ele tivesse realmente esse contato para aquilo que eu precisava naquele momento. Mas a caminhada não é fácil. Quando a gente abre o coração e eu me vi rendida e me vi entregue a Deus, dói. O processo dói. Mudar dói. Sair da zona de conforto dói. É por isso que às vezes a gente se fecha e fica sempre ali no mesmo lugar. Porque é difícil enfrentar aquilo que a gente precisa enfrentar. As nossas dificuldades. E eu comecei inclusive a fazer agora o devocional de Provérbios, que é bem fácil acompanhar. Provérbios tem 31 capítulos, e você faz a leitura de um capítulo todos os dias. E assim você pode repetir todos os meses. E esse mês eu comecei a fazer isso. Então, cada novo dia, a gente faz a leitura de um capítulo, medita na palavra, declara e tenta colocar aquilo no nosso dia a dia. Então, eu comecei Provérbios e tem falado demais comigo. É uma leitura fácil e a gente consegue trazer. E quando eu leio, eu tenho várias reflexões e vários insights, né? E um deles diz assim: pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. É Provérbios 3:12. E ele fala sobre disciplina. E eu queria trazer esse questionamento aqui em relação ao nosso comportamento. Quem gosta de ser corrigido? Corrigido pela esposa, pelo esposo. Quem gosta de ser corrigido pelo chefe? Ninguém. É extremamente desconfortável. Algumas pessoas lidam melhor, levam numa boa. Tem gente que não aceita uma correção, uma crítica. E a gente, como pai, aqui a maioria ou é pai ou é mãe, a gente vive corrigindo os nossos filhos, não é? O tempo inteiro. Não é assim, não é assado, por aqui não, faz assim, faz aquilo. E como é que eles se comportam quando a gente os corrige? Tá tudo bem, mamãe, você tem toda a razão. Eles falam isso? Não falam. Então, eles também têm dificuldade de entender a correção. Mas a disciplina, ela é importante. E assim como Deus fala em sua palavra, que o pai faz com o filho de quem deseja o bem. A gente faz isso por quê? Porque a gente quer o bem dos nossos filhos. Porque a gente sabe o melhor para eles. A gente sabe o que precisa ser feito. Pelo menos a gente acha que sim, né?
E normalmente os adultos se comportam como crianças mimadas. Ai, por que falou isso para mim? Não acho que é esse caminho. E Jesus, Deus faz isso com a gente o tempo inteiro. Ele tenta nos corrigir, Ele nos mostra o caminho. E a gente reage como? Crianças mimadas e birrentas. Porque a gente não sabe realmente lidar ou dar valor para a correção de Deus. E é por isso que eu trouxe esse tema do privilégio de ser corrigido. De fato entender essa necessidade do Senhor. Para que a gente não se compare e a gente não fique mais tendo o mesmo comportamento dos nossos filhos. De reagir dessa forma. De sermos reativos à correção do Senhor. Em Hebreus 12:18 ele diz: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, na hora dói mesmo. Na hora a gente não gosta, é motivo de tristeza, de rancor, de raiva, seja o que for. Agora, depois de um tempo, quando a gente entende aquela correção, ela se transforma em fruto de justiça e paz para aqueles que foram exercitados. Então, para aqueles que têm um coração aberto a ouvir a voz do Senhor, quando eles nos corrigem. Quem já se sentiu assim? Triste, amargurado ou desconfortável com a correção de Deus? Ontem eu vivi isso. Voltando de viagem, ontem, no sábado, eu trabalhei bastante. Eu acordei 7 horas da manhã, deixei minha filha que estava doente com a minha mãe, estava com virose e já está melhor, glória a Deus. Fui fazer maquiagem 7h30 da manhã, fui gravar uma publi para uma imobiliária das 8h30 às 10 da manhã, saí de Taubaté, fui dirigindo até São José dos Campos e apresentei uma live pré-eleitoral de campanha que exige muita atenção. Cheguei às 11h, apresentei live ao vivo, da 1 da tarde às 8 da noite, sem parar. E eu trabalhei pra caramba. E realmente a gente tem que estar o tempo todo ali e administra com as crianças, e tá tudo bem com um, tá tudo bem com o outro. E é muita informação e exige a nossa atenção, compromisso, disciplina. E eu voltei dirigindo 9 e pouco da noite, agradecendo a oportunidade que Deus me deu, feliz pelas oportunidades, por poder fazer aquilo que eu amo, que é apresentar, que é falar, que é me conectar com as pessoas. E aí eu comecei a pensar, nossa, mas a casa deve estar uma zona, né? Vou chegar em casa cansada, 10 horas da noite, as crianças com o meu marido, que ele é uma benção, mas a ordem, entendeu? O negócio da ordem com ele, assim, não é muito. E aí eu falei, brinquedo espalhado pela sala, ele chegou com compra, vai ter compra na cozinha, vai ter louça, um tá dormindo no sofá, a outra tá ligada no 220, porque dormiu a tarde inteira. Ai, que preguiça. Já pensei, né? Falei, não vou levar ninguém para a cama, vai dormir no sofá, não vou arrumar nada, nem a maquiagem eu vou tirar, eu quero chegar e deitar, não vou fazer mais nada. A hora que eu falei isso, me veio um incômodo no meu coração. Falei, não, isso está errado. Está errado. Trabalhei o dia inteiro, estou feliz, glória a Deus por essa oportunidade. Mas eu vou chegar em casa e eu vou fazer o que é mais importante para mim, que é a minha família. Eu vou estar no lugar que Deus reservou para mim, que é o meu papel de mãe, que é onde eu sou insubstituível. E se eu não tivesse sentido esse desconforto do Espírito Santo, talvez eu chegasse em casa com esse pensamento, de que eu não vou fazer nada. Imagina, estou super cansada. E aí, quando isso acontece com o meu marido, o que eu faço? Eu cobro. Exatamente, ele chega cansado, aí também não quer fazer nada, e eu fico cobrando. E essa postura tem que ser nossa. Então, Deus me corrigiu naquele momento. E eu falei assim, não, o Senhor está certo. Eu estou errada, eu não quero mais pensar dessa forma. Eu vou chegar na minha casa e é a melhor hora do meu dia. Eu vou chegar, eu vou pegar o meu filho no colo, dormindo, e eu vou dar amor e carinho, eu vou subir e vou colocar ele na cama. Eu vou brincar com a minha filha, eu vou cuidar da minha casa. Não importa se eu estou cansada, eu aguento. Sabe por quê? Porque Deus me confiou e eu sei que eu consigo. Eu não preciso dar conta de tudo. Eu vou dar conta do muito que Deus me confiou. E eu sei o que eu preciso fazer.
Então, quando eu entendi que o Senhor queria me corrigir, eu me permiti ser corrigida. Porque o meu coração está quebrantado para as mudanças do Senhor na minha vida. Eu cansei de resistir. E talvez vocês estejam nessa posição de resistência, de coração duro, fechado para a mudança. Mas é a hora de quebrantar, de realmente permitir que o Senhor faça mudança no seu comportamento, que faça mudanças nas suas atitudes. E às vezes Ele fala baixinho, uma vez só. Pode ser que você nem dê ouvidos. Eu poderia não dar. Falar, bobeira isso aí, estou cansada. Amanhã eu sou uma boa mãe, hoje eu não vou ser. Hoje eu vou ser só uma boa profissional. E a gente pode ser uma boa mãe, uma boa profissional, uma boa dona de casa, tudo de uma vez só. Tira isso da sua cabeça que você tem que escolher qual papel você vai cumprir melhor. Deus confiou muito para a gente, porque Ele sabe que a gente consegue fazer isso. E ainda em Provérbios, que falou muito comigo essa semana, Provérbios 3, 13 e 15 diz: Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que a prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas. Ainda em Provérbios 11 diz: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. E o que acontece? A gente foge da correção, a gente foge da disciplina, a gente não quer a disciplina, a gente rejeita e a gente está de saco cheio de ser corrigido pelo Senhor. Mas você, quando se coloca no seu papel de pai e mãe, por que você corrige seu filho? Já parou para se colocar nesse lugar? Você o ama, você quer o melhor para ele. Então entenda que Deus também quer o melhor para você. E Ele te ama. E na palavra diz que feliz é o homem que acha sabedoria e aquele que adquire conhecimento. Então entender que Deus quer que a gente viva experiências com Ele. O conhecimento a gente tem através da leitura da palavra, da disciplina, da dedicação, de estar aqui ouvindo. O conhecimento a gente consegue adquirir, mas a sabedoria, ela vem com vivência. A sabedoria, ela vem com experiência com o Senhor. É quando a gente de fato vive e permite que Ele fale, que Ele faça mudanças através da intimidade que nós temos. Olha o que Ele fala em Provérbios 15, 32. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. Cadê o seu amor próprio? Nessas horas, você não quer mudar, melhorar, evoluir, amadurecer? Então, se a gente recusa constantemente a disciplina do Senhor, a gente está fazendo pouco caso de nós mesmos. Não é só a Deus a quem a gente machuca, mas a nós mesmos. E isso também influencia os nossos filhos, influencia os nossos maridos, os nossos parceiros, porque a gente não muda, a gente não quer saber de mudar, está tão bom aqui quietinha, e não está bom nada, né? Porque vamos combinar que não é legal ficar nessa zona de conforto que faz mal para a gente. Portanto, a gente precisa enxergar com bons olhos quando vem a correção do Senhor. E entender que é um privilégio quando Ele faz isso, porque significa que Ele se importa com a gente. Porque se Ele não se importasse, Ele não te corrigiria. É a mesma coisa de um relacionamento fadado ao fracasso, um relacionamento que está chegando ao fim. Quando a mulher não quer mais, ela simplesmente joga a toalha. Ela não cobra mais, ela não corrige mais, porque ela já está de saco cheio. Ela entregou os pontos. E Deus não vai fazer isso conosco, porque Ele nos ama. E Ele quer, de fato, filhos obedientes à palavra do Senhor. Filhos que sejam felizes e prósperos, filhos que evoluam, que sejam cada vez mais parecidos com Deus. Então que a gente possa enxergar nas correções do Senhor uma oportunidade para a gente melhorar, uma oportunidade para evoluir. E que a gente não tenha mais esse comportamento de birra e fazer pirraça. Ah, não, desse jeito eu não quero, isso aqui eu não vou mudar, eu sou assim, vou morrer assim. Por que não melhorar? Por que não evoluir se é exatamente nesse lugar que Deus está te incomodando? Sabe aquela coisa do não aguento mais ser assim? Não aguento mais me comportar assim, reagir dessa forma?
Isso aqui me tira do sério porque tal coisa. É Deus falando com você. Onde Ele te tocou agora? Onde que te incomoda? O que nem você gosta em si mesmo e que precisa ser corrigido? Permita que Deus te ajude nesse processo. E ele diz em 1 Coríntios 4,14: eu não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro adverti-los como os meus filhos amados. Justamente porque Ele nos ama, Ele quer a nossa evolução e Ele quer que a gente se santifique no processo, entendendo que Ele quer o nosso melhor. E eu faço a pergunta: você está feliz hoje? Você é feliz com você mesmo? Você é satisfeita com quem você é, com a sua imagem, como você trata os outros, como você trata o seu esposo, como você trata os seus filhos? Tá bom para você? Será que Deus se agrada? Será que Ele se orgulha de quem você tem sido? E a sua versão criança, que faz birra, que às vezes é mimada, ela se orgulharia de quem você se tornou? Ele teria orgulho hoje de quem você é? Faça essa reflexão. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos e podemos ser como Ele. E o nosso papel aqui é buscar a santidade de Cristo Jesus. A gente precisa se santificar. Ou seja, abrir mão dos nossos pecados, abrir mão dos nossos erros, abrir mão da nossa ira, nossa avareza, nosso egoísmo, para que sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. E Ele já nos deixou em Sua palavra como Ele é, o que Ele fez e o que a gente precisa fazer para se parecer cada vez mais com Ele. E se você está satisfeito e acha que não precisa corrigir mais nada, meus parabéns, você está no caminho certo. Eu fico pensando, o Josimar não tem que mudar um fio de cabelo que ele mal tem. Porque, para mim, o homem já é santo, gente. Elma, meu amor, é a minha referência. Eu falei, essa mulher, ela acorda na paz do Senhor. Se o Josimar irrita ela ou não, não vai fazer mal no dia dela. Então, se você se sente pleno, perfeito, glória a Deus, você está no caminho certo. Agora, se você, assim como eu, não aguenta mais conviver consigo mesmo, encare hoje como uma oportunidade de mudar. Porque eu estou aqui agora porque eu não me aguento mais. Eu não aguento mais quem a Maite era ontem, quem ela ainda é. Eu não suporto a versão que eu vou deixar para trás. Porque eu sei que Deus tem me mudado, Ele já me mudou, em nome de Jesus. E eu vejo que eu preciso me corrigir, que eu não sou boa o suficiente como filha, como mãe dos meus filhos, muito menos como esposa. E Ele tem me incomodado todos os dias para que eu me corrija. E acontece assim, gente, no pensamento. Ele me mudou ontem, voltando, dirigindo, eu só pensei. E eu poderia ter agido muito mal, ou eu agi de um jeito bom. Porque eu estou cansada de quem eu era. Não sei vocês. Eu não aguento mais ser uma versão ruim de mim mesma. Eu quero ser a minha melhor versão. E a minha melhor versão está em Cristo Jesus. A minha melhor versão está em quem o Senhor já escreveu que eu sou. Não quem eu penso que eu sou, quem eu quero ser, quem eu acho. É quem Ele diz que eu sou. E é essa pessoa que eu tenho buscado ser. E isso acontece quando a gente tem intimidade, quando a gente abre a palavra, quando a gente faz a leitura, quando a gente quebranta o nosso coração e se rende, não tem outro caminho. E olha que eu tentei vários caminhos. E eu tenho tentado há anos me mudar, e eu não consigo. Não conseguia, né, Elma? Aquela coisa do, mas eu tento, não mudo. Mas eu sou assim mesmo, vai ter que me aceitar assim. Casou comigo, foi assim, não foi? Gente, esse pensamento tem que mudar, dá tempo de melhorar. Ele quer que você melhore, que você mude, que você evolua, que você tenha amadurecimento em Cristo. E é nesse caminho que eu estou com coragem agora, porque esse incômodo ele acontece e ele vai te perseguir para o resto da sua vida se você não permitir a mudança. Você vai levar ele embora, esse desconforto. E talvez, quando a gente chegue lá na velhice e fale, putz, eu deveria ter mudado, eu podia ter melhorado, eu podia ser mais calma, eu podia ser mais leve,
eu podia ter mais empatia, ter mais compaixão. Eu poderia ter acolhido melhor, abraçado, ajudado. E eu fui egoísta. E eu fui raivosa. Não sei aqui em relação a temperamentos, mas eu sou uma colérica pura. E nós, coléricas, temos a tendência de sermos raivosas. Mulheres que se iram com facilidade. E é difícil ter uma leveza. Mas a leveza está no Senhor. Porque Ele já decretou que a mulher de Provérbios 31, que eu vou chegar lá no dia 31, e vou aprender muito, é uma mulher que, embora firme, é sábia, é mansa, tem domínio próprio. Quem tem domínio próprio aqui e fala assim, eu tenho, estou tranquilona, só a Elma e a Isabela. E as outras irmãs aqui, glória a Deus. Né? Porque é difícil ter, mesmo. Ainda mais quando a gente tem esse temperamento. E algumas são mais tranquilas e às vezes são tranquilas demais. E às vezes elas precisam se impor. E às vezes precisa falar e se posicionar o que quer, o que é importante. Porque as pessoas não vão adivinhar. E é isso que o Senhor quer mudar na sua vida. Se posicione, melhore e evolua. A sua intimidade com Deus vai te dar sabedoria para fazer isso. A sua intimidade com o Senhor vai te dar o conhecimento certo para você trilhar o seu caminho. Você vai ter uma jornada que muitas vezes vai doer. E está doendo. E eu sei que dói. Mas a gente tem que ter fé que isso vai nos curar no futuro. Porque agora a gente está vivendo a dor. Mas Deus já prometeu a cura. Né? A gente tem que buscar isso. Não hesite em mudar. Talvez você já tenha passado tempo demais ferindo as pessoas. Ferindo demais as pessoas que você ama. Ferindo seus filhos. Ferindo a sua esposa, o seu esposo. Porque você não aceita mudar. Ou às vezes você não sabe por onde fazer isso. Mas Deus está te falando hoje que é uma oportunidade para você sair daqui renovado no Espírito Santo. Para você abrir uma porta nova, de um novo comportamento, de novas atitudes. E que no primeiro sinal de alerta você, opa, errei. Eu errei hoje de novo. Deus falou comigo ontem à noite. Eu acertei, fui dormir em plena, em paz, glória a Deus. Acordei de mau humor. E aí eu sou colérica e eu falo assim, aquela música, né? Enfim, né? Do Charlie Brown Jr., que é, e hoje ninguém vai estragar meu dia. O meu é assim, hoje eu não vou estragar o dia de ninguém. Deus não me permita estragar o dia das pessoas hoje. Que eu sei que eu tenho esse, entendeu? Não vou nem falar que é poder, né? Tinha, em nome de Jesus. Então a gente precisa se conhecer. É saber o que você tem de bom, o que você precisa mudar. E o autoconhecimento faz parte, né, da nossa intimidade com o Senhor. Então hoje, para pensar se você já não feriu muito as pessoas ao seu redor. Se não está na hora de mudar, de ser mais leve, ou de se posicionar, de ser mais firme, de ser mais carinhosa, mais amorosa, mais feliz, mais solícita. O que Deus está falando com você no seu coração? E ele diz assim em Romanos 12:2: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele já diz em sua palavra que a gente precisa transformar a nossa mente. E foi o que Josimar falou recentemente, que a gente não deve se conformar, tem que renovar a mente mesmo. Nós somos e viemos do pecado, é a hora da gente entregar nossa alma, o nosso espírito para Jesus, para que Ele faça essa renovação, para que tenhamos outra postura, outro comportamento. Porque eu represento Jesus e você, que vem e congrega. Como é o seu comportamento para alguém que de repente não se converteu? Ele vai olhar e vai falar, isso aí eu não quero ser, imagina. Então a gente tem obrigação de parecer com Jesus. A gente tem obrigação de se santificar no dia a dia, porque nós o representamos aqui na terra. E isso é uma responsabilidade grande? Mas quem carrega é Deus. Esse peso não é nosso.
É Ele quem nos sustenta e é o que Ele espera de seus filhos. Que a gente corrija, que a gente evolua e que a gente amadureça. E eu, glória a Deus, estou nesse caminho. Portanto, para finalizar e encerrar aqui, que eu já passei do meu tempo, talvez, eu quero deixar essa motivação para vocês hoje. Que vocês façam essa autoavaliação que é tão importante. Se precisar, anota num papel, pergunta para alguém do seu lado, o que eu preciso mudar? O que você não gosta? O que não está legal? Tenha coragem de ouvir, de ser corrigido, né? Que de repente Deus usa o seu marido para falar o que você precisa mudar, usa seus filhos, não é? Então tenha um coração quebrantado para ouvir também, para que amanhã você já possa, hoje ainda você já possa mudar, para que hoje você faça algo diferente por você, pela sua família, para quem você ama, e pensando que você está agradando a Deus em primeiro lugar, e depois a você e depois a sua família. E é o que a gente busca, que Deus se agrade de nós. E que Ele fale, essa minha filha, eu a conheço, ela quer andar comigo, é obediente a mim. E a partir de então, a gente tem cada vez mais conhecimento, mais sabedoria, e entendemos qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E eu estava orando esses dias, eu vou concluir, fazendo meu devocional, e eu sempre fui ansiosa para saber o que eu tenho que fazer, para onde que eu vou, qual que é o meu propósito, qual é a minha missão, que eu acho que é a pergunta do milhão. Para que eu vim nessa terra? E eu sempre perguntei, Deus, onde o Senhor quer me levar? Para onde que eu vou agora? O que eu faço? Com quem eu falo? O que eu vou fazer? E eu sempre orei assim, sabia? Pedindo essa resposta. E nunca vinha. Ou talvez eu não estava com o ouvido bom, né? Para escutar, não tinha tanta intimidade. Até que ele falou comigo a seguinte frase, eu acho que até que eu tenho anotado aqui, porque agora eu documento os meus devocionais, coloco data e tudo, porque esse livrinho aqui, amor, quando eu tiver santa, glória a Deus, eu vou lembrar do meu processo. E aí, é que eu quero falar exatamente como que eu falei. Tem até uma lágrima aqui no... Aqui, ó. Aqui. Eu anotei. E eu escrevendo, eu quero saber o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor tem para a minha vida, se revela. Manda alguém falar comigo, a Bibiane, que fala tão bem, que essa mulher é profeta. Fala assim, Maitê, você é isso e aquilo. E aí eu falei, me revela em sonhos, faz alguma coisa. Pelo amor de Deus, fala comigo. E eu sempre orei assim. E o Senhor tocou no meu coração e imediatamente eu respondi para mim mesma. E eu falei, eu não quero mais saber o que o Senhor tem para mim. Não me interessa mais saber o que o Senhor tem para mim. Eu quero o que o Senhor tem para mim. Independente do que sejam os seus planos, eu quero. Não interessa o que é. Eu quero. Eu aceito o que o Senhor tem para mim. Fiquem com Deus. Façam essa autoavaliação e mudem. Não tenham medo de mudar. Para melhor. Glória a Deus. Muito obrigada. Deus abençoe, irmã.